Fala, povo de Deus, tudo bem? Davi Barreto aqui. Estou aqui para mais um vídeo. Eu quero hoje conversar com você sobre um tema que é alegria em ler o livro do Apocalipse. Muitas pessoas têm medo de ler o livro do Apocalipse simplesmente porque tem medo. Acha que é algo que vai perturbar a sua mente, vai deixar ela de alguma maneira sem entender aquilo, vai te trazer muito desconforto, vai tirar sua paz. Não, hoje eu quero falar sobre alegria em ler a revelação de Deus. Eu quero ler com você somente alguns pouquíssimos versos de Apocalipse e depois eu quero te contextualizar, contar com você uma história e te levar até uma viagem no tempo para que você entenda o significado riquíssimo do texto do livro de Apocalipse. Eu quero, por fim, concluir nesse texto expondo, falando que hoje existe alegria espiritual, tem renovação espiritual, tem uma alegria que você talvez nunca experimentou em simplesmente ler as profecias desse livro. Lê comigo Apocalipse capítulo 1, versos 1 até 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhes deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Meu irmão, eu quero te levar, me permita, numa viagem no tempo. Esse texto aqui foi escrito no ano 95 d.C., o texto de Apocalipse, mas eu quero voltar um pouquinho atrás. Eu quero levar com você no ano 64 d.C., nós vamos voltar 31 anos antes desse texto ser escrito. O que acontece é que no ano 64 d.C. é uma data muito marcante para o povo de Deus. A verdade é que metade dos apóstolos em 64 d.C. já tinham morrido. 6 já tinham partido para estar com o Senhor, e nós estamos excluindo Judas aqui. Judas também havia morrido, mas isso também inclui Matias. E nesse tempo temos somente Paulo, Pedro, André, Tiago, Tomé e João vivos. Eram 6 ao todo. Só que até esse momento, de 64 d.C., a igreja não tinha passado por uma perseguição tão ruim igual eles achavam, não. A verdade é que a igreja havia sido sim perseguida em Jerusalém, no livro de Atos, também em cada lugar das áreas gentílicas, mas nunca aconteceu uma perseguição esquematizada contra a igreja até então. Essa é uma data marcante, porque é a primeira grande perseguição da igreja. O imperador nesse tempo era Lúcio Domício Nero. Você provavelmente já ouviu falar do imperador romano Nero no ano 64. E ele era um imperador que, assim como a maioria dos imperadores, não batia muito bem da cabeça, não. Ele era alguém bem louco, era alguém que não tinha muito parafuso no lugar mesmo. Então Nero, ele tem uma ideia. A ideia do imperador romano é fazer o seguinte: olha, eu quero glória para mim. Eu quero que as pessoas me vejam como o maior imperador de todos os tempos. E a ideia que ele chega é basicamente a seguinte: Nero, ele quer reconstruir Roma, ele quer reformar a cidade de Roma para que tivesse uma glória maior e mais bonita. Só que se tinha um problema na arquitetura do passado. Na arquitetura e construção civil, no tempo dos apóstolos, para você reformar uma casa, por exemplo, você tinha que destruí-la e refazê-la. Não tinha como se reaproveitar uma estrutura antiga, era muito difícil. Então Nero traz o seu pedido ao Senado romano: olha, vamos destruir Roma, vamos reconstruí-la mais bonita e assim vai ser uma cidade mais gloriosa. Obviamente, o Senado romano nega esse pedido megalomaníaco do imperador, mas então ele tem uma ideia ainda mais psicopata. A ideia de Nero, então, e aqui eu vou me utilizar de muito história da igreja e relatos dos pais da igreja e tradições da nossa era cristã, que eles vão dizer que Nero, então, tem uma sacada. Nero faz o seguinte: soldados, venham cá, vocês vão incendiar Roma às minhas custas. Vocês podem queimar Roma, a gente vai inventar um jeito depois. E o que Nero faz é literalmente mandar as legiões romanas queimarem e incendiarem a cidade de Roma. E durante mais de 10 dias, a cidade de Roma está ardendo em grandes labaredas de fogo. E Nero está vendo toda aquela confusão, aquela catástrofe no seu palácio em Roma, vendo a cidade pegar fogo enquanto toca uma harpa e uma lira. E ao final dos 10 dias, ele constata um álibi perfeito para jogar a culpa na igreja do Senhor. Ele
chega à seguinte conclusão com seus soldados: olha, dos 10 bairros de Roma, 7 foram completamente incendiados. 3 só que não sofreram dano nenhum. E esses bairros, meu irmão, tinham maioria de cristãos e judeus. Começa ali então a desculpa perfeita para se perseguirem os cristãos em Roma. E Nero decreta então que os cristãos devem ser mortos, queimados e empalados vivos. Afinal de contas, eles eram uma espécie de maldição para Roma, porque a mentira que Nero espalhou é que, como eles são um bando de rebeldes contra o imperador, os deuses enviaram um juízo, então a cidade ardia em chamas. Então, de acordo com os historiadores, faltou madeira em Roma para poder se crucificar, queimar vivo e empalar os cristãos. A cada esquina, 3, 4 cristãos eram amarrados em postes. E todos vivos, em piche, eram queimados vivos só para iluminar a cidade de Roma. E nesse contexto difícil, a maioria dos apóstolos morre. Dentre esses, Paulo morre decapitado. Pedro morre crucificado de cabeça para baixo nessa perseguição. Também Tiago morre espancado e apedrejado. Mas depois que Nero sai do trono de Roma, tem um certo tempo de paz. Nero provavelmente se matou por causa da pressão da população de Roma, porque eles estavam vendo que o imperador era simplesmente louco. E nesse tempo, avançando um pouco no tempo, 69 d.C., André, na Grécia, morre numa cruz em formato de X. Além disso, Tomé morre pelas lanças dos soldados da Índia. Nisso, todos os apóstolos foram embora. As grandes vozes do cristianismo se apagaram, exceto um. Todos morreram, mas tem um líder do cristianismo. Uma pessoa que viu Jesus face a face, cara a cara, andou com ele, amava ele e era o amado dele, que é João, o discípulo do amor, o discípulo a quem Jesus amava. Mas como nós falamos, depois de Nero tem um tempo de paz em Roma. Só que isso não dura muito tempo. No ano 81 d.C., sobe de volta ao trono um imperador que também queria perseguir os cristãos, que era Domiciano. A ideia de Domiciano era basicamente a seguinte: ele queria voltar a ser o centro da adoração em Roma. Os cristãos pregavam um único Deus, que era invisível, e assim o imperador, que era um deus na época, não era mais adorado por causa dos cristãos. Então Domiciano faz um decreto que em todo o Império Romano, que era basicamente todo mundo conhecido da época, os cristãos têm que ser mortos, porque eles são uma afronta ao imperador. Nisso, uma pessoa não pode ficar de fora desse decreto: a maior voz do cristianismo, João, o discípulo do amor. De acordo com relatos da história da igreja, dos pais da igreja, João ele vai até a presença do imperador, e João era simplesmente um pastor na cidade de Éfeso, que era a maior igreja da região da Ásia Menor. Mas o imperador manda chamar João e coloca ele diante de uma multidão. Domiciano então prepara legiões romanas e coloca um caldeirão de óleo fervente. Ele amarra João de ponta cabeça e, diante da multidão que estava indo à loucura com o espetáculo, falou: João, negue o seu amor por Cristo e nós te pouparemos das chamas do caldeirão. João fala: eu nunca vou negar o meu amor por ele. Então João é descido vivo, de ponta cabeça naquele caldeirão. E a multidão começa a gritar. Os soldados estão felizes, mas tem um problema. Na hora que eles puxam João de volta, aconteceu uma coisa: João não se queimou nem um fio de seu cabelo, nem um fio de sua cabeça se perdeu. Ele está intacto. Agora o imperador e os romanos, convencidos de que precisam silenciar a voz de João porque ele é uma ameaça a Roma, mas também que ele é imortal, eles não têm nenhuma alternativa senão exilar esse velho que andou com Jesus numa ilha da atual Turquia, chamada-se Ilha de Patmos. Essa ilha era uma ilha inóspita, inabitada, em que somente povos indígenas realmente habitavam lá. Era para condenados de Roma, ainda mais um velho como João não ia sobreviver muito tempo. Mas quando João está nesse lugar em que parece que todo mundo se esqueceu dele, ele vai escrever esse livro no ano 95 d.C., Apocalipse. Com esse pano de fundo em mente, eu quero te explicar o que significa Apocalipse. Muitos de nós temos uma ideia que Apocalipse é muito difícil, que cristão não deve estudar isso, tem um paradigma, tem um tabu a ser quebrado, não se prega sobre esse livro, acha-se que ele é de pouca utilidade, afinal de contas dá muito medo, é muito tenebroso.
Mas sabe o que João vai escrever? Que é a definição desse livro, desde Apocalipse capítulo 1 até Apocalipse 22, ele vai começar falando revelação de Jesus Cristo. E essa frase, revelação de Jesus Cristo, não fala somente de uma revelação que pertence a Jesus. Deixa eu te explicar. A frase aqui em grego é Apocalipse Jesus Cristo. Apocalipse vem justamente de revelação. Apocalipse que nós lemos significa revelação. Apocalipse é retirar o véu, ou seja, quando algo está escondido aqui e eu tiro esse pano de cima, aquilo está revelado. Então esse livro é sobre uma revelação, e uma revelação de Jesus Cristo. E essa frase que nós citamos aqui, ela não fala somente igual nós achamos que Apocalipse é uma revelação que Jesus deu sobre as coisas e catástrofes no fim dos tempos. Não. Sabe o que essa frase diz? Duas coisas. Primeiro, revelação sobre quem Jesus é. O Apocalipse, primeiramente, não é sobre o anticristo, sobre a besta, sobre a perseguição, sobre o arrebatamento, sobre Israel, não. É sobre alguém. É uma revelação que não está contida em nenhum outro lugar da palavra de Deus. Somente aqui ele vai nos explicar, com o véu retirado, em pleno conhecimento, quem Jesus é. Meu irmão, esse livro aqui é sobre a glória do Filho de Deus. Sabe como é que esse Filho de Deus é apresentado nesse livro? Ainda no capítulo 11, se nós olharmos o resto, Jesus é apresentado como aquele que é o Filho do Homem, que possui 7 estrelas na sua mão direita, que ele possui voz como de trombeta e como muitas águas, cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo. Ele possui uma veste até os pés, que era a veste real da época. E ele também possui um cinturão de ouro ao redor do peito, que era a veste do sumo sacerdote de Israel. Ele possui pés como numa fornalha reluzente, possui uma espada afiada e a sua face brilha como o sol em toda a sua força. Essa revelação de quem Jesus é, que ele não é mais um bebê na manjedoura, que ele não é mais um homem pregado na cruz, é o que esse livro trata. Meu irmão, eu não sei você, mas eu não quero perder uma revelação da pessoa de Jesus. Eu não quero perder nem 1% do conhecimento de quem Jesus é. Eu quero conhecer o meu amado profundamente. Eu quero conhecer o meu noivo a cada dia mais, e esse livro, primeiramente, é sobre a igreja que quer conhecer o seu noivo. É a noiva que está ansiando pela volta do seu noivo, porque se apaixonou nos seus olhos, que são como chamas de fogo. Mas, segundamente, essa frase vai falar de uma revelação também que pertence a Jesus e que ele vai dar a quem ele quiser. E ali entra no tema da escatologia, do fim dos tempos, que é o que vai acontecer nesse mundo. É uma revelação que Jesus vai dar para quem já conhece Jesus. Então, primeiro, essa é uma revelação sobre quem Jesus é. E quando você aprende quem Jesus é nesse livro, ele vai te revelar o que vai acontecer nesse mundo. Porque, como diz o resto do texto, que ele nos deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Eu sempre fui alguém que teve muita curiosidade de saber o que vai acontecer nessa terra, mas quando você lê esse livro, você entende uma coisa. Apesar de o Apocalipse ser muito difícil de ser interpretado, é algo muito prazeroso, porque você descobre uma coisa. Jesus não perdeu o controle da história. Ele é aquele que está com o livro de 7 selos, que é a história da humanidade na mão. E ele controla a minha, a sua, a nossa história e o mundo inteiro. E está caminhando o tempo em que vai vencer o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores e a sua igreja juntamente com ele. Mas por último, João recebe essa revelação e no verso 3 ele vai falar: feliz aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Meu irmão, esse texto então está falando que feliz é aquele que simplesmente lê esse livro, porque as palavras dessa profecia têm uma capacidade de alegrar o meu e o seu coração. Sabe por quê? Porque nós estamos conhecendo a Cristo. Meu irmão, quando você lê o Apocalipse, você não precisa ter medo. Em Mateus 24, Jesus vai falar do fim dos tempos e a cada frase ele fala toda vez: não tenham medo. Sabe por quê, meu irmão? Apocalipse não é sobre uma grande perseguição, não é sobre uma grande calamidade, não é um mundo apocalíptico, não é um mundo de zumbi, não, meu irmão. É a beleza de quem Jesus é e que esse noivo, esse Rei dos Reis vai vencer e você vai vencer com ele.
E quando você se aprofunda aqui, nesse livro, você é feliz de simplesmente ler as profecias desse livro, porque você está conhecendo quem Jesus é. Mas além disso, se você guarda o que está escrito aqui, você é ainda mais feliz. Sabe por quê? Porque o tempo está chegando. Nós estamos vivendo em um mundo que os sinais de Jesus, da sua volta, estão muito evidentes. Não tem como negar. Tem guerras, epidemias, fomes, o evangelho chegando a cada nação, cada vez mais um mundo globalizado, mas nada disso pode parar a igreja do Senhor. Porque quando você vê que o tempo está próximo, você não se paralisa de medo. Você se alegra porque o seu noivo está chegando, a hora do seu casamento. Está vindo em breve, Maranata, vem Senhor Jesus. Meu irmão, esse daqui é só um spoiler, é só um gostinho do que o livro do Apocalipse é. Fica mais aqui no canal que a gente vai conversar muito mais sobre esse livro e vamos conhecer o Senhor Jesus Cristo e ter uma revelação completa e plena de quem Jesus é, e assim você também vai conhecer aquilo que Ele quer te dar, que você é servo dEle e profeta dEle. Vai em paz, no nome de Jesus, recebe essa palavra e vamos estudar o livro da revelação.